A minha ida para o Benfica é curiosa. Fiquei contente, mas disse ao meu pai que não ia. E o Benfica voltou à carga. E desta vez, Não, e eu voltei a dizer que não queria ir. Eu disse ao meu pai que não queria ir. Inacreditável. Mas fui para o Benfica, onde fiz 2 anos no Benfica, sendo que no segundo ano de Júnior sou transferido para o Sporting, para o grande rival do do Benfica. Benfica para o Sporting. Exatamente. É muito perigoso neste momento lá ir. Hoje recebemos alguém que vive o mundo do desporto com uma grande proximidade. Hoje temos connosco alguém muito especial que aceitou um convite assim de última hora e que vai ter aqui muitas histórias para partilhar connosco. Temos Vítor Pimenta, ex-jogador do Benfica, também contratado pelo Real Madrid e que agora se encontra em Oman. Vamos saber isto e muito mais. E vamos dar as boas-vindas. Olá, Vítor, bem-vindo. Olá, Cristina. Obrigado, Cristina, pelo convite. É sempre um prazer poder partilhar um bocadinho da minha experiência profissional e pessoal com o público-alvo e, portanto, é um prazer estar aqui e obrigado eu pelo convite. Isto vai ser um momento de muita curiosidade. Temos aqui uma série de coisas que queremos saber, portanto vamos aproveitar isto ao máximo. Felizmente, a minha carreira profissional proporcionou-me muitas histórias ao longo da minha vida, da minha vivência, não é? Inclusive, eu já fui desafiado para fazer um livro sobre as várias histórias existentes no meu percurso. Não sei o que é que vai no futuro, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, não estou muito virado para isso. Mas está aí esse apontamento, não é? Assim, as coisas comigo foram acontecendo sempre naturalmente, sem forçar a nada, portanto, quem sabe se o livro não virá também no futuro. Eu acho que sim, acho que tem tudo para isso. Eu já agora, Pimenta, ia começar mesmo por aí. Há esta curiosidade, acho que da minha parte havia, eu fiquei surpreendida e deve haver de muita gente. Como é que um jogador de futebol acaba na parte da fisioterapia e do outro lado? Portanto, conta-me essa história. Olha, Cristina, isto foi uma história... É engraçado, porque isto surgiu por acaso, mas se calhar que não foi por acaso, porque nada é por acaso. Eu nasci em África, nasci no Congo, em Kinshasa, na altura Zaire, Congo é agora, República do Congo, e com 10 anos vim para Portugal, não atrás de um sonho do futebol, não, vim para Portugal porque os meus pais eram imigrados lá, o meu pai já tinha sido lá, viemos para Portugal viver. E eu na altura em África já só corria atrás de uma bola. Eu lembro-me de várias prendas que os meus pais me davam, mas há uma que eu nunca me esqueci, que foi umas chuteiras, foi as minhas primeiras chuteiras, não é? Foi e nas tenho lá, exatamente. Portanto, lembro-me, foi um dia de Natal, acordado de manhã, portanto, no dia 25 da distribuição das prendas, e no corredor estavam as prendas todas distribuídas para mim e para a minha irmã mais nova ainda não era nascida, e para os meus pais estavam lá as prendas, e eu vi ao longe umas chuteiras e comecei logo a correr para elas, foi a primeira coisa que eu peguei. Portanto, a paixão pelo futebol já existia nessa Começou altura. logo de pequenino. Até porque o meu pai foi jogador de futebol também. Pronto. O meu pai foi jogador de futebol, exatamente. E pronto, quando viemos para Portugal com 10 anos, eu vim para Portugal tinha 10 anos, em 83, nunca mais me esqueço, dia 3 de agosto de 1983, e quando nós viemos de férias, e os meus pais acabaram por montar um negócio nessas férias na Póvoa de Varzim. E por cá ficaram. E ficamos, exatamente. Eu já não voltei mais ao Zaire até o dia de hoje. Nunca mais voltei aqui. Nunca mais voltaste. Tenho um objetivo de vida de ainda voltar lá. Esteve quase a acontecer este ano, mas devido à insegurança existente no país, que é a nível de guerra civil, é muito perigoso neste momento lá ir. Tenho familiares lá, inclusive, ainda, e gostava de lá ir, ver a escola onde estudei, escola portuguesa, um centro português desportivo, onde eu iniciei-me a brincar, a jogar a bola, onde eu fiz o meu primeiro torneio de futebol. Matar aquelas saudades. E, exatamente, olhar para aquilo, ver aquilo, sabendo sempre que neste momento vou levar um choque se eu lá for, porque aquilo não tem nada a ver com 1983, porque aquilo está completamente degradado devido à guerra civil existente no país, não é? E à insegurança. Portanto, e quando viemos, e depois dos meus pais decidirem, eu pedi ao meu pai que gostava de ir treinar ao Varzim, porque morava na Póvoa de Varzim, gostava de ir treinar ao Varzim. E fui treinar ao Varzim e fui fazer o primeiro treino. O meu pai foi falar com o treinador, pediu para eu ir treinar, tinha 10 anos, e a meio do primeiro treino, eu não posso precisar se foi a meio, se foi mais no fim, o treinador chamou-me à parte e disse-me assim: olha, eu gostei muito de ti, eu quero que tu fiques aqui, faz-me um favor, pede ao teu pai para trazer o bilhete de identidade e 2 fotografias, tu vais ser inscrito. Isso foi logo. E eu, pronto, ok, maravilha. E começou assim a minha carreira no futebol no Varzim. Portanto, 10 Daí anos. até ao Benfica foi um saltinho. Até aos 10 anos, portanto, até aos 15 anos, portanto, estive sempre no Varzim, segui o percurso normal da formação do Varzim.
E aos 15 anos começam as minhas primeiras histórias no futebol. Nomeadamente, a minha contratação, a minha ida para o Benfica é curiosa. O Benfica estava naquele momento, portanto, isto não foi um jogo de juvenis, nunca mais me esqueço disso, e o Benfica estava nesse momento a seguir um avançado do Salgueiros, que depois fez carreira no mundo do futebol como defesa de direito no Sporting, que era o Nelson. E o Benfica andava a seguir esse ponta de lança do Salgueiros na altura, que era o Nelson. E houve um jogo Salgueiros-Varzinho, o Nelson era ponta de lança e eu era defesa central. E eu fiz um jogo, para mim foi um jogo normal, mas não foi. Mas se calhar não foi, deu nas vistas. Pronto, exatamente. Portanto, isto foi no domingo. Na terça-feira, portanto, isto foi domingo de manhã, na terça-feira estava um dirigente do Benfica, que já falecido, o Sr. Pérez Bandeira, a ligar para a casa dos meus pais, porque na altura não havia telemóveis, não havia nada, portanto, aquilo foi, portanto, em 88, a dizer a perguntar da minha disponibilidade em ir para o Benfica. E o meu pai ficou todo contente, benfiquista como é. E a tua reação? A minha reação, Benfica, fiquei Benfica, contente, não é? fiquei contente, mas disse ao meu pai que não ia. A sério? E eu disse ao meu pai que não ia. E o meu pai disse, mas tu não vais para o Benfica? Como não. é que é possível? Não vou para o Benfica, pá, a minha vida está aqui, estão aqui os meus amigos. Na altura era muito ligado a um grupo de amigos, que ainda hoje somos amigos, ainda hoje a gente convive. Isso é muito bom. Todos os jogadores de futebol, na altura, crescemos, jogávamos juntos e crescemos todos a jogar futebol. Alguns chegaram à primeira divisão, inclusive, vários deles até. E eu disse ao meu pai que não ia. Isto passou. No fim de semana seguinte voltámos a jogar e os dirigentes do Benfica foram ver o jogo outra vez. Na altura já não foi só o tal dirigente, o Pérez Bandeira, mas foi um treinador da equipa principal do Benfica que vinha jogar ao Norte, que é o professor Josualdo Ferreira. Sim, que esse já É perfeitamente o nome conhecido. E o Josualdo Ferreira viu o jogo e no fim do jogo disse ao seu Pérez Bandeira, portanto ao olheiro do Benfica, o meu pai estava por perto, ouviu, este jogador é para contratar. Prontos, e o Benfica voltou à carga. E desta vez... Não, e eu voltei a dizer que não queria ir. Eu disse ao meu pai que não queria ir. Inacreditável. Mas o meu pai nunca disse ao Benfica que eu não queria ir. Portanto, e surgiram ali os primeiros contactos. Veio cá o diretor principal da formação do Benfica para reunir comigo e não só, porque na altura havia mais 2 jogadores da minha equipa que eles também queriam, éramos 3. E o pai disse logo que não ia por causa dos estudos, ficou logo posta de parte a hipótese. E os outros 2, portanto, era eu e o guarda-redes, entramos ali num processo de ir ou não ir. O guarda-redes e o pai dele disseram logo sim, e eu, quando o Benfica me faz a proposta para ir, eu digo ao meu pai, eu não quero ir, eu vou ficar cá. E quando cheguei a casa, o meu pai conseguiu dar uma volta. Falou comigo, explicou-me, E isto, que é melhor. rumo ao SLB. E prontos, e assim foi. E acabei por ir para o Benfica e fui parar ao Benfica. Ou seja, foi uma casualidade, porque eu não estava a ser seguido pelo Benfica, o Benfica andava a seguir um jogador e eu... Aí está, nada é por acaso, como dizias há pouco. Exatamente. Pronto, e fui para o Benfica, pronto, fiz 2 anos no Benfica, fiz o 2º ano de juvenil e o 1º ano de júnior, sendo que no 2º ano de júnior sou transferido para o Sporting, para o grande rival do Benfica. Do Benfica para o Sporting. Exatamente. Aproveitando ali Sendo eu benfiquista, isto é... Foi ali uma situação caricata, porque havia na altura uma guerra muito grande entre o Benfica e o Sporting. O Benfica foi contratar 3 jogadores da formação do Sporting, e eu estando no Benfica, na altura fiz uma época menos boa no Benfica, foi o meu 1º ano de júnior, e estava ali na situação de continuar ou não continuar no meu último ano de júnior, e surgiu a situação do Sporting. Surgiu a situação de poder ir para o Sporting manifestou interesse. Portanto, assim foi. Fui para o Sporting e depois, a partir daí, segue o meu percurso no futebol. Mas depois tiveste ali uma paixãozinha para o outro lado, que foi exatamente. Assim que começou. Onde é que começa, ou onde é que existe isto? Eu era o atleta mais chato do departamento médico. Não por lesões, porque poucas lesões tive. Mas muito estava poucas. de curiosidade. Mas eu ia mais cedo para o treino de propósito. Eu ia para o posto médico, na altura ainda não existiam os fisioterapeutas, os massagistas e os médicos. Exato. E eu ia para o departamento médico assistir aos profissionais de saúde a tratarem os jogadores. Então já havia aí uma paixão E para eu essa área. perguntava-lhes, e chateava e perguntava, porque eu pensava assim, um dia quando isto me acontecer, eu já sei como é que vou tratar isto. Não vou estar à espera de alguém para me resolver o problema. Portanto, e aquilo começou,
começou o bichinho ali, portanto, eles tratavam os jogadores e eu, olha, e fazes isto porquê? E porquê que fazes isto? E eu perguntava mesmo, e questionava. E porquê estas situações? E porquê isto? E esta lesão é o quê? E como é que surge esta lesão? O bichinho foi crescendo. Foi exatamente, É aquilo isso. foi crescendo. Como é que dás esse passo? Foi crescendo. E aos 25 anos, portanto, estava eu no Irmesinde, na segunda divisão, sou desafiado por um cunhado meu, por um ex-cunhado meu, a ir tirar um curso de auxiliar de fisioterapia e massagista. E eu, bem, por que não? Começar já a pensar no plano B no futuro. Por que não? Vamos embora. E eu fui tirar. E pronto, e começou a partir daí a minha paixão mesmo pela parte da fisioterapia.